Bom, no vídeo passado a gente já falou sobre a fundação ali do que forma uma palavra em alemão. A gente já debateu esse meme, esse clichê de que alemão é difícil e que é muitas consoantes juntas, que não se pronuncia, e memes e tudo mais. Então hoje a gente vai para a próxima etapa. O que a gente pode fazer para aprender, para memorizar, para lembrar das palavras e ganhar ali um Wortschatz, um vocabulário. E o vocabulário que a gente precisa é um vocabulário grande e vasto para a gente conseguir expressar o que a gente quer expressar, escrever, ouvir, entender. Então, vocabulário é uma parte ali principal do entendimento de uma língua e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Lembrando que a gente é a Deutsch Ha, se vocês não conhecem a gente, seja muito bem-vindo aqui. Fique à vontade para curtir, deixar seu sininho e comentário e seguir. Sempre seja super bem-vindo por aqui. A gente vai estudar alemão juntos, a gente também vai falar muito sobre a cultura alemã, dicas de estudo e outras reflexões burocráticas de migração e por aí vai. Então, seja bem-vindo e bora lá! Como manter essas palavras? Como memorizar? Como, Aline? Eu vi uma palavra, mas eu não sei mais, eu já não lembro. Primeira dica é durma bem. Simples assim. Eu poderia trazer aqui vários podcasts, artigos científicos, um livro, inclusive, que eu li recentemente chamado A Mentira da Racionalidade. Todo o material, se você dá um Google, vai te ensinar que a memória, ela depende do nosso sono. Assim que você aprender algo novo, você precisa dormir para que aquele novo que você aprendeu seja processado, guardado para médio e longo prazo, você ainda conseguir usar, lembrar. Então, primeira dica seria essa. E eu sei que isso para jovens que estão passando por fases difíceis e mudanças hormonais e que dormem muito ou dormem pouco e varam à noite. Sei que para pessoas que trabalham e estudam é um desafio você conseguir ter uma boa noite de sono. Eu sei que é difícil e é por isso que essa aqui seria a nossa primeira dica, porque antes de mais nada a gente precisa dormir. Simples assim. E não vou nem comentar que a gente precisa estar bem, porque se a gente vai trabalhar com cabeça, memória, estudo, a gente tem que estar bebendo água, comendo bem, fazendo exercício físico e tudo isso precisa estar girando em acordo. Porque não, eu vou dar todas as dicas aqui, você vai poder comprar todos os livros e pagar todos os cursos, nada vai funcionar se você não estiver bem, se você não estiver dormindo, comendo, bebendo, se exercitando e tratando aí da sua cabeça para que ela se sinta bem e à vontade e aprenda coisas novas. Dica número 2, métodos de contato. Obviamente, se a gente vai aprender uma palavra, a gente precisa ver, ou ler, ou ouvir. De alguma forma, a gente precisa entrar em contato com essa palavra. Então, a minha dica é que você repense e faça uma lista de por onde você tem conhecido palavras em alemão. Se a sua lista está grande, diversa, ótimo. Se você tá só ali, nossa, é só no meu livro didático. Então a gente precisa crescer essa lista de contato. Ler um livro literário, ler textos, revistas, notícias, ouvir notícias, podcasts, músicas, ouvir conversas, conversar com pessoas, praticar nos cursos, numa aula particular, no seu livro também. Sinta-se à vontade para ver qual lugar você pode entrar em contato com palavras em alemão. Se é lendo, se é escrevendo, se é num dicionário, se é numa revista, aonde quer que seja, amplie essa lista, porque quanto mais contato, obviamente mais input e obviamente mais a gente vai absorvendo, mesmo que passivamente, algumas daquelas palavras por contexto, por similaridade, porque é uma palavra mais internacional, não sei, mas esse input, esse arcabouço ali de tudo que você está recebendo, ele precisa estar grande e diverso e você precisa ter o máximo de contato possível com palavras. Simples assim. Ferramentas. Terceiro passo é, ok, basta então eu ter esse contato com palavras? Se fosse assim, né, gente? Não. Por quê? Porque a gente precisa lembrar como que a gente está fazendo esse contato. Se é um contato de escuta, a gente vai escutar e a gente vai anotar, ou a gente vai escutar e repetir a escuta, ou a gente vai escutar e repetir na fala o que a gente escutou. Então, cada um desses métodos de contato, ele precisa ser aprofundado e ele vai ter ali ferramentas e métodos para a gente, então, conseguir absorver o que a gente está ali colocando como input, colocando como
oferta, digamos assim, para nossa cabeça, para a gente memorizar. A gente precisa então ter um caderno, a gente precisa então anotar, sublinhar, escrever, copiar. A gente precisa pegar isso aqui, jogar no aplicativo, ou jogar num website, ou jogar num caderno. Então a gente precisa ali de criar as nossas estratégias. A gente também, inclusive, fez um post sobre isso, e ali a gente deu algumas dicas, porque a gente pode usar o Anki, que é um aplicativo e que é um site e que é gratuito. Tem o Quizlet, que também é um site que é gratuito. Tem métodos mais tradicionais, que a gente pode simplesmente ter um cartão e aí a gente escreve. No verso a gente escreve a tradução, ou aqui a gente coloca uma frase e aqui a outra frase. Então a gente pode usar cartõezinhos, a gente pode usar um caderno que a gente pode separar a página em 2 lados. Aqui vai vir um lado, aqui a tradução. Não interessa o seu método, desde que ele seja ali consciente, desde que ele funcione para você e desde que você saiba que na leitura você consegue fazer muitas coisas, na escrita também, na escuta também, na fala também. Anote, revise, coloque no aplicativo, rememore e faça essa leitura e releitura de tudo que você anotou, ou então, se você está só falando, então que você faça um áudio, que você consegue também se ouvir e repetir esse processo, porque como vocês sabem, memória, ela precisa dessa repetição. Inclusive, vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre o Anki, que é uma das coisas que eu utilizo para aprender vocabulários. E aí, se vocês quiserem, pode dar uma olhadinha. E lá eu também falo um pouco mais específico como usar o Anki e como que eu coloco ali os meus baralhos, as minhas palavras em alemão. Caso vocês queiram, vou deixar aqui, que aí vocês podem conferir. Minha quarta dica é sobre o Wortfeld. Quando eu falo aqui para vocês, Umwelt, o que vem na cabeça de vocês? Uma imagem de um globo, meio ambiente, Umweltschutz, umweltfreundlich. Já vem outras palavras, já vem imagens, já vem situações. O Wortfeld, ele então, esse lugar para a gente associar várias palavras por temas. Então, coloque ali também nesses sites, nesses aplicativos, no seu caderno, essa mesma ideia. A gente já faz isso na nossa cabeça, porque eu acabei de fazer aqui com vocês e aí já vem outras palavras. Então, o nosso Wortfeld, ele já é um processo que acontece consciente e muitas vezes inconscientemente, e a gente quer fazer ele virar cada vez mais consciente. A gente pode falar, a gente pode fazer um áudio, a gente pode colocar ali como se fosse um brainstorm, vários pontos e rascunhos, quais outros verbos e adjetivos e palavras. Então, esse Wortfeld, ele é um exercício incrível, porque em alemão, como vocês viram no vídeo passado, a gente associa muito palavras. Então aqui eu não tenho só Kugelschreiber, como eu também tenho Kugelfisch, e aí de schreiben eu já tiro o verbo schreiben, e aí eu já vou sempre associando uma palavra na outra e cresço esse Wortfeld de temas, de formação de palavras, de forma mais associada e consciente. Porque assim a gente não fica assim, nossa, Kugelschreiber, não sei o que é isso. Sendo que você já viu Kugel e já viu Schreiben e poderia estar mais consciente e deduzir pelo menos essa palavra num texto e não ficar ali, né, dependente de não ter entendido todas as palavras daquele texto e sim fordern o seu Verstehen. Verstanden? Minha última dica aqui é sobre livros e materiais, que a gente também deixou lá no nosso post, e ele é um post mais completinho e que eu vou deixar aqui para vocês também conferirem, mas se vocês ainda não seguem a gente, sintam-se à vontade para seguir, porque lá a gente tem compartilhado muitas dicas assim também, que é quais materiais a gente pode utilizar para aprender então Wortschatz. Todo material que você colocar Wortschatz, você vai achar no Google várias opções. Você pode ir por editora, você pode ir por um curso, você pode pedir indicação de alguém, de um professor, tutor, colega. Independente do seu nível, sempre vai existir um livro para Wortschatz, acreditem. Por exemplo, crianças, a gente vai oferecer ali livros de alfabetização, saber escrever, tem a caligrafia, tem desenho, e não necessariamente todo livro de Wortschatz precisa ser assim. Tem vários que trazem imagens, e aí embaixo você vai escrever o nome da palavra, e aí quanto maior o seu nível fica, mais complexo fica esse material. Até C2 existe material para Wortschatz. Vou até mostrar para vocês, que é inclusive algo que eu estou usando agora no momento. Esse daqui dessa editora,
Ele não só é Wortschatz, como ele também é Grammatik, e ele vem assim com exercícios. Ele não é um livro assim para, enfim, explicar alguma coisa. Ele é um livro curtíssimo, só para você exercitar, praticar. Então tem ali para todos os níveis, todos vários materiais possíveis. Esse aqui dessa editora Rueba é algo que eu recomendo ali a partir do B2. Tem Schreiben e Lesen, tem Hören und Sprechen, tem Wortschatz und Grammatik. Então tem muitas coisas para vocês pesquisarem, pegarem ali algumas dicas, investirem, porque eu acho sim que vale muito a pena e dá uma ajudada ali para crescer o nosso Wortschatz praticando já, tá bom? Bom, se vocês gostaram dessas dicas e conteúdos, recomendem aí para um amigo que também esteja estudando alemão. Se vocês conhecem outras dicas, métodos, aplicativos, querem comentar como que vocês têm feito para estudar palavras, deixem aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. E espero vocês, então, no próximo vídeo. Beijos!